Discurso forte do Renato sobre o Campeonato Gaúcho, isso eu não falo falta mais de estrutura e tudo mais. Tem uma pergunta para fazer. Pode avançar para mim. Tem uma pergunta para fazer para ti, tá? Deixa de lado a aversão que tu tem pelo Campeonato Gaúcho. Deixa de lado. Tenta, por 10 segundos, deixar de lado, tá? Passou. Renato, na sua entrevista coletiva, claramente fez uma ameaça. Seguindo dessa maneira, o Grêmio pode repensar. A pergunta que eu faço é, Renato / Alberto Guerra, teriam coragem de vir a público, ambos, ou o presidente, tendo conversado com o Renato, colocar o seguinte, a partir de agora é time sub-20 no Campeonato Gaúcho. Não temos grupo, não vamos perder mais jogadores, acabou. A paciência com o Campeonato Gaúcho acabou. O Grêmio não coloca mais os seus titulares no gauchão. A ameaça do Renato foi nesse sentido, senhor Diogo Rossi? Não, é óbvio que não, Gamba. É assim, ó, o Renato por ele já tinha posto os meninos desde a primeira rodada. Só que existe uma coisa que eu já falei aqui e eu vou repetir. Os dirigentes da dupla Grenal, mais do que pensar no resto da temporada, eles temem o rival. Eles temem perder para o rival. E isso não existe. Sabe o que poderia no início acontecer? do ano. Sabe o que pode Cara, ser feito? é ridículo. Pode ser feito o seguinte. É ridículo, desculpa. O Inter ser campeão gaúcho, a gente torce para que aconteça. Eu não torço. Aí o Inter, campeão gaúcho, tira um fantasma, né? Acaba com a seca de títulos, volta a ser campeão, impede o hepta do Grêmio, aquela coisa toda. Beleza. O Grêmio perde a sequência de títulos, de 6 títulos de sequência, não vai ter o 7º. Aí ano que vem pode ser o Barcelos e o Guerra sentarem juntos numa sala e combinar o seguinte, tá, acabou, né? Vocês não foram hepta, nós saímos da fila, então agora vamos botar o sub-20 no campeonato estadual? Vamos botar desde o começo, vamos lutar por um campeonato melhor? Ou se aumenta a cota do futebol do interior para que possam ter um gramado decente, pode ter uma estrutura decente, um refletor decente, pode fazer isso. Eu só quero... A federação, se quer que valorize o Campeonato Gaúcho, colocando titulares, que a dupla faça investimentos dentro do mercado, trazer o Soteldo, trazer o Borré, trazer o Alário. Então bota uma estrutura decente para os caras jogar. Aumenta a cota do interior, aumenta a cota dos times de Porto Alegre também. Eu acho que o Colar toca num ponto que é fundamental, que a gente não pode deixar passar. O Campeonato Gaúcho ser ruim, né, ou ter uma validade equivocada para a dupla Grenal nesse momento, não é culpa dos times do interior. Claro que não. Nós não estamos culpando os times do interior. É que eu percebi, desde a manifestação do Renato, que dirigentes, torcedores dos clubes do interior, eles estão tratando como se eles fossem os culpados, como se a capital estivesse culpando o interior. Que o gramado deles é ruim, mas é o que eles conseguem fazer dentro da Copa. Exatamente. A culpa não é dos clubes. A culpa é de quem faz o comando deste campeonato e gerencia estes clubes. Ô Gamba, eu tenho certeza que se a Federação Gaúcha de Futebol, né, que hoje é comandada pelo presidente Luciano Oxman, mas por outrora foi comandada pelo presidente Francisco Noveleto, investisse nos clubes, nós estaríamos ainda além do que hoje nós estamos. Nós temos hoje 3 times na Série A do Campeonato Brasileiro, que são Inter, Grêmio e Juventude. Perfeito? Nós temos quantos times na Série B? Nenhum. Nós temos 2 times na Série C, 3 times, né? O Caxias, o Ipiranga e o São José. Temos times na Série D. Cara, nós teríamos muito mais times... O Ipiranga tirou o Bragantino da Copa do Brasil. O Ipiranga não consegue subir para a Série B porque ele fica nessa coisa do Campeonato Gaúcho, que eu não ganho meu dinheiro, daí depois eu vou ganhar um dinheiro. Isso. Pô, cara. Deixa eu colocar uma coisa para você sobre o Campeonato Gaúcho, tá? Pegando esse gancho do Diogo, os times do interior, os clubes do interior são cobrados por falta de estrutura, perfeito? Vamos pegar um time do interior, vamos pegar o exemplo do Avenida, tá? A Avenida recebe lá o valor da TV, tá? Repassado pela federação, a cota de televisionamento. Pelo que eu saiba, não é nem 900 mil reais. Tá bom. O que o clube do interior faz, Diogo Rossi? Contrata. Paga as dívidas? Contrata? Viabiliza um time? Ou vai cuidar do vestiário, das cabines de imprensa, do gramado, dos refletores? Se o time do interior não tem condições de arcar com essa estrutura e vai cuidar do quê? Da prioridade, que é reforçar o elenco para pelo menos fazer frente no Campeonato Gaúcho, esse subsídio tem que ser repassado pela federação e aí cobrar que a verba vá para o gramado, né, que se invista no gramado. Eu lembro de outrora que essa era uma cobrança que o presidente Noveleto fazia. Bom, tem dinheiro aqui, tem que cuidar do gramado. É o mínimo, cuidar da estrutura para a imprensa, é o mínimo. Porque daí vai lá o Grêmio, o Internacional, jogar num gramado que não tem condições, mas eu tenho que entender a realidade do clube do interior. Daqui a pouco bota a grana no gramado, na estrutura não tem time, é o ioiô, né? Sobe e volta. Mas é uma questão complicada, porque tu pega, por exemplo, assim, ó, o Luciano Oxman deu uma entrevista no Voz do Gigante no dia
da posse do presidente Alessandro Barcelos, tá? Dizendo que foram feitas avaliações nos gramados dos campos, né? Dos estádios pelo interior. É um absurdo, né? Se foram feitos... Um absurdo que a gente está vendo nos gramados do interior, e aí a gente volta a dizer, não é culpa do interior, é uma culpa de uma falta de investimento. Mas agora em Bagé... Tem que valorizar o teu produto. Claro, agora em Bagé, o pessoal ainda da cidade conseguiu, por meio de empresários, dar uma força, né, no gramado, em algumas questões da arquibancada e tal. Foi muito bacana o que a comunidade fez lá. Só que a comunidade também, o time de lá também tem que ser abraçado pela federação. Não pode ser simplesmente um negócio pro Inter e pro Grêmio ganhar dinheiro e o resto era isso.